Olá, está começando o podcast da editora Olhares. Eu sou a Camila Andrade, sou jornalista, VP de comunicação da Mobigrafia. Estou aqui hoje como convidada da editora Olhares para entrevistar o fotógrafo e fundador da Mobigrafia, o fotógrafo Ricardo Rojas. E você que quer acompanhar a Editora Olhares, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, @Editora Olhares. Outra coisa super importante que você tem que saber, o portfólio da editora. A editora tem experiência de mais de 15 anos no mercado na área de criatividade. Então, fotografia, arquitetura, DIY, acho que eu falei certinho, natureza e agora em 2024... Claro, a fotografia entrou no portfólio e é por isso que a gente está aqui hoje. Ricardo, seja bem-vindo ao podcast da Editora Olhares. Super obrigado. Obrigado pelo convite. Editora Olhares, o Pedro e todo o pessoal lá da Olhares. É um prazer, é uma honra estar aqui para a gente poder falar um pouquinho de fotografia, que é a minha área, né? Gostaria de entender de tudo, mas não é o caso. Mas já é suficiente, né? Muito tempo de experiência no mercado. Vamos começar falando do começo. Vamos começar do começo. Fala um pouquinho da sua carreira, descreve um pouquinho a sua carreira, uns destaques, assim, e o seu pensamento sobre a fotografia e a mobigrafia. Bom, dá uma resenha longa, mas vamos começar pelo início. Vai ser o podcast inteiro, falar da carreira. Né? Eu comecei no fotojornalismo, fotografando matérias de aventura. Trabalhei bastante para a Folha de São Paulo. E no decorrer dessa época, nesse momento, a gente está falando da década de 80, fiz algumas exposições e fui trabalhar como assistente no Estúdio Abril, que era um grande estúdio aqui no Brasil, era o maior estúdio da América Latina. Entrei lá como assistente, que foi uma grande escola para mim, onde eu aprendi muito em relação à fotografia, mas eu digo que eu aprendi bastante também sobre o respeito pelo outro fotógrafo, o espaço do fotógrafo, a câmera do fotógrafo, o olhar do fotógrafo. Era um estúdio que era gigantesco, eram 11 fotógrafos contratados da editora, cada um com seu assistente. Eram 6 estúdios lá dentro, o jumbo era muito grande, que dava para dividir em mais uns 8 estúdios lá. Enfim, era um mundo de fotografia. Quem que você destaca dessa época que hoje tem uma carreira sólida, importante, que convivia com você? Olha, na época a gente tinha lá o Pedro Martinelli, que era o diretor do estúdio, um tremendo fotógrafo. Ele era do fotojornalismo, mas acabou entrando também um pouco na publicidade, fazendo trabalhos muito legais. O Paulo Weiner era assistente, o Luiz Crispino, um grande fotógrafo. O Edu Pozella, que ainda está fotografando muito, ele fotografa muito decoração e arquitetura. E tem o Maurício Narras, que é um amigo, um querido, já era fotógrafo lá, um talento enorme, que hoje está aí ainda bombando de trabalhar. Eu acho que esses são alguns nomes, tinham vários outros, mas esses são nomes que me marcaram bastante. Eu trabalhei um pouco com eles, tive o prazer naquela época, até com o Luiz, via o Luiz fazendo coisas que eu não imaginava que seriam possíveis dentro do mundo da fotografia, da moda, né? O Luiz fazia Playboy, fazia muita moda. Era um mundo bem bacana, era uma época muito interessante, um mundo analógico, na fotografia analógica, a gente tinha um laboratório lá dentro, um mundo de câmeras de 35mm a grande formato, as 4x5, 8x10. Então eu aprendi bastante lá. Aí do Estúdio Abril você foi para onde? Do Estúdio Abril eu fui para a Inglaterra, fui trabalhar, tentar aprender alguma coisa a mais lá na Inglaterra. Eu fui para a Inglaterra em 90. Para um estúdio? Na verdade, não tinha ainda onde trabalhar, né? Fui aquela coisa, vou lá com a cara e a coragem e vou tentar alguma coisa. Consegui trabalhar como assistente num estúdio lá em Londres. Tá. Voltei para o Brasil em 91. Foi bacana a experiência na Inglaterra, mas eu acho que assim, escola mesmo, naquela época foi o Estúdio Abril. Aprendi muito de fotografia no Estúdio Abril. Lá na Inglaterra eu acho que foi bacana para entender como é que funcionava aquele mercado, outras coisas. Tentei trabalhar com fotógrafos famosos, mas
as minhas 2 visitas a esses estúdios não coincidiu de eu encontrar com esses fotógrafos e acabou não vingando alguma possibilidade interessante. Mas eu trabalhava num estúdio que era legal, era divertido. A gente tinha 3 fotógrafos, um deles era fotógrafo da Ford na Europa, fazia muita coisa da Ford. E era um mundo diferente, porque na Inglaterra, na Europa, todo mundo sabe o que é ser um assistente de fotógrafo. Aqui no Brasil, você ser assistente é quase que não ser nada. É o operário. Não, o operário ainda é um operário. O assistente não é nada. E lá na Inglaterra, os assistentes são respeitados. Isso era muito bacana. Legal. As pessoas tinham um certo respeito, porque sabe que é um caminho para até você chegar a ser fotógrafo. Sim. E a fotografia lá é um trabalho, né? Aqui até as pessoas falam, quando você fala que você é fotógrafo, eles perguntam, mas você trabalha com o quê? Né? Você tem profissão? Arte, né? Arte no geral acontece isso, né? E depois da Inglaterra? Você ficou voltei... um ano na Inglaterra? Um ano na Inglaterra. Quanto tempo no Estúdio Abril? No Estúdio Abril eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos. Tá. Aí voltei da Inglaterra e estava voltando para o mercado do fotojornalismo, fazendo alguns freelas, até que me convidaram para montar uma revista aqui no Brasil. Foi uma época que estava bombando uma coisa que se chama jet ski. Eu não tinha a menor intimidade com esse negócio e não tinha o menor interesse em andar de jet ski, mas veio uma proposta... Como chamava a revista? Jet Magazine, né? Muito criativo. Jet Magazine, Aí eu acabei achando interessante, falei, vamos fazer. E a gente começou, eu mais um amigo, aí entrou mais um outro cara, depois entrou um sócio investidor. A revista, por incrível que pareça, ficou no mercado 4 anos, até que a gente negociou ela com a revista Náutica. Porque a gente estava começando a ter os mesmos anunciantes que eram da Náutica, anunciavam na nossa revista. E a Náutica acabou falando, não, vem cá, que esse mercado é meu. Aí a gente negociou o título. Mas foi um período muito interessante, porque estava bombando, eram muitos campeonatos no Brasil. Uma empresa que organizava esses campeonatos, o Circuito Nacional de Jet Ski. Fui fotografar Campeonato Mundial de Jet Ski. Foi muito divertido. Legal. Foi muito divertido. Que legal. 4 anos de revista, fotografando... esportes aquáticos? Jet ski, basicamente. Basicamente. Nas horas vagas eu ainda fazia algumas outras fotos de esportes de aventura. Fazia uns freelas para a Folha de São Paulo. Mas basicamente eu estava focado na revista. Falando em Folha de São Paulo, você atuou no fotojornalismo? Sim, foi onde eu comecei. E aí, nesse retorno da Inglaterra, era o mais fácil, né? Era continuar no fotojornalismo. Tá. E aí, quanto tempo, assim? Porque, assim, tem uma diferença, né? Essa fotografia mais artística, mais produzida, de estúdio, que você conviveu um tempo no Estúdio Abril, e o fotojornalismo, que são fatos. Eu acho que o Estúdio Abril, ele, na verdade, ele foi, acho que uma escola... A gente nunca sabe o que a gente vai fazer daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Ou mais. E o Estúdio Abril foi, para mim, uma escola bacana para entender como é que funcionava o estúdio. Porque depois que eu negociei a revista, uma coincidência ou uma sorte, eu fui chamado para trabalhar no estúdio da DPZ, na publicidade. Nunca, era um mundo distante para mim, mas eu aceitei o desafio. A DPZ, na época, era acho que a única agência que tinha um estúdio fotográfico próprio. Eram sempre 2 fotógrafos lá dentro, resolvendo todos os trabalhos da agência, ou grande parte dos trabalhos da agência. E eu digo que ali foi a minha segunda grande escola. Foi uma época incrível da DPZ, onde eu tive contato com os principais diretores de arte, os principais criativos do mercado, que depois foram para outras agências, montaram suas agências, foram para fora do Brasil, se destacaram no mundo da publicidade, nos festivais de Cannes e tudo mais. Que era referência para você lá na DPZ? O Petit e o Zaragoza eram grandes referências para mim, com quem eu tive contato com eles, assim, pessoalmente, até de discutir trabalhos, fotografias, campanhas. Era uma aula. Ter o Petit e o Zara, falar com eles sobre campanhas publicitárias, fotografia, estética, era uma aula. Foi uma escola muito bacana. E tinham diretores de arte de lá, o Carlos Silvério, que para mim é um dos grandes publicitários até hoje, que tem um olhar, tem uma estética na publicidade dele muito bacana.
Vários publicitários que depois foram presidentes de agência tal, passaram por lá. E no final da minha carreira, é engraçado que eu saí da DPZ para montar meu estúdio. Quanto tempo lá na DPZ? Mais uns 3 anos, eu acho. Mais ou bastante. Menos isso. Foram 3 anos. E aí acabei saindo e montei meu estúdio. Tá. E aí eu vi que aquele negócio naquela época dava dinheiro até. Era uma época bacana da publicidade. Na DPZ você fazia mais o quê? Moda? Não. De tudo um pouco. Na publicidade, eu acho que o fotógrafo ele acaba fazendo um pouco de tudo. Lógico que cada fotógrafo ele tem suas preferências. Tem 2 tipos de fotografia que eu nunca gostei muito. Cheguei a fazer, mas por não gostar, eu evitava de pegar campanhas ou anúncios desse tipo de fotografia. Uma é culinária, eu acho meio chato, mas acabei fiz algumas campanhas, fiz McDonald's até, e carro. Nossa, carro é muito chato, é muito tempo que você fica no estúdio, é muito tempo que você perde iluminando. Então, assim, isso daí me incomodava. Eu sempre fui um cara, acho que talvez menos técnico e mais intuitivo. Então, a minha fotografia tinha que ser mais dinâmica. Então, eu prefiro fotografar com modelo, onde tem mais gente para a gente conversar, interagir, ouvir propostas. Porque quando você monta uma equipe, você monta uma equipe que vai contribuir com a tua ideia ou com a tua proposta. Sim, claro. E é legal ouvir as pessoas, ouvir sugestões, ter possibilidades novas ou alterar o trabalho no meio do caminho. Porque você ouviu que o maquiador sugeriu alguma coisa, pode ser bacana, então vamos para esse lado. Ou a produtora trazer opções diferentes e que a gente pode pensar em alternativas do que já estava brifado antes. Enfim, sim. Eu acho que esse trabalho em equipe era muito legal. Quando você está fotografando um estilo, por exemplo, e você tem um layout fotográfico para seguir, é difícil você ter essa interatividade com outras pessoas. Uhum. Agora, quando trabalha com modelos, seja por uma marca de roupa ou por um anúncio de banco, você tem toda essa possibilidade de trabalhar com outras pessoas que vão contribuir com o teu trabalho. É uma equipe. Aí a criatividade fica... Enfim, é uma troca de criatividade. É uma troca, eu acho Sim, que é uma troca. E isso para mim era o mais bacana, porque às vezes vem sugestões de coisas que você não está vendo que podem funcionar no trabalho. Sim. Você montou a sua agência. Montei meu estúdio. Seu estúdio, melhor. E que tipo de trabalho te agradava mais fazer no estúdio? Claro, você falou que o estilo não te agradava tanto e tal. Você seguiu essa linha mais autoral ou ainda muito cliente de estilo? Não. A publicidade era tudo cliente. Era tudo um trabalho... É um trabalho brifado, é um trabalho que vem meio pronto. Eventualmente você pode sugerir coisas ali. Não necessariamente aquilo vai para a revista, vai virar o anúncio. Mas eu acho que é um pouco engessado. Até conversando com outros colegas e tal, todo mundo tem um pouco desse sentimento, né? E eu acho que no mundo analógico ainda era mais interessante, porque não existia um layout fotográfico. E você só vai ver o resultado depois que você revelou. Uhum. Então, o resultado final está muito na cabeça do fotógrafo e ninguém está vendo. Só o fotógrafo vê porque está na cabeça dele. A partir do momento que entra o mundo digital... Tá todo mundo na tela do computador, do lado da câmera, olhando o que você está clicando. E aí tem o cliente, tem a produtora, tem o diretor de arte, tem o redator, tem todo mundo falando, não, esse ombro aqui, troca esse ombro, coloca aquele. Fica uma coisa horrível, porque daí não é mais a sua fotografia, né? Então, assim, no mundo analógico era muito bacana porque você pode criar a sua imagem, criar o seu trabalho, desenvolver ali a tua criatividade. Uhum. No mundo digital, ele começa a engessar um pouco mais por conta disso, dessa dinâmica, que todo mundo está acompanhando, está olhando no monitor e acha que o olhar dele é o mais importante, ainda mais quando é cliente, que fala, estou pagando, então você vai fazer isso para mim, muda essa cabeça, coloca aquela lá, essa roupa está meio amassada. Mas quando você senta, ela naturalmente fica dobrada. Não, mas tem que estar esticadinha. Então começa a ficar uma coisa muito falsa. O mundo digital, para mim, eu acho que foi... Eu não gostei muito do digital. Eu não gosto dele até hoje.
Falando um pouquinho, depois a gente pode até voltar depois do seu estúdio e aí a gente continua. Já que a gente entrou nessa questão do mundo digital, qual que é o seu pensamento sobre o que é fotografia e o que é mobigrafia? Para que as pessoas consigam entender as diferenças e se tem uma diferença grande, né? Se é um conceito ou se é puramente equipamento. Como que é para você? Porque em um momento a mobigrafia entrou na sua vida. Mas você deve ter um conceito bem dividido. Assim como você tem do analógico e do digital. Eu não sei se daria para... Bom, muita gente pergunta, né? Por que o nome de mobigrafia, né? Sim. Quando eu comecei a perceber o prazer de fazer imagens, né, fazer fotografia com o celular, aquilo começou a me chamar a atenção e eu comecei a observar mais ou com mais cuidado aquilo ali naquela época, naquele momento. E fui pesquisar o que existia em relação a isso no mundo. Mas não é fotografia. Por isso que a gente acabou dando o nome de mobigrafia. Tá. O processo é diferente. Eu acho que o processo é diferente. E não tem nada a ver com equipamento. Quer dizer, de uma certa maneira tem. Sim. Porque o único equipamento que você, acho que até hoje, que você capta a imagem, que você edita ou revela eletronicamente ela através dos aplicativos, e você compartilha, você publica a sua imagem nas redes sociais, é o celular. Por isso que precisava ter um nome diferente nesse processo. Uhum. É diferente do processo com as câmeras da fotografia, que eu não consigo fazer isso. Ah, mas as câmeras têm Bluetooth, eu consigo... Tá, tudo bem, mas nenhuma delas tem um sistema operacional que eu consigo baixar o aplicativo na câmera e não tem por uma briga de mercado, né? Porque é muito mais fácil você colocar o sistema operacional dentro daquele trambolho de uma câmera do que você transformar o celular numa câmera de fotografia, né? Até por conta de espaço físico. Então, a fotografia ela ainda tem um processo diferente. E eu achava, há um tempo atrás, que isso daí era um achismo meu. Até que foi em 2016, 2017... o Avessos e Paradigmas dos meus velhinhos queridos lá, o Pena, a Anaíra, a Maureen e o Lorca, eles fizeram uma exposição para mobigrafia, para o festival, e a gente fez uma entrevista com cada um deles e eu perguntei para eles o que vocês acharam de fazer um trabalho com celular. Todos eles, né, os 4, tinham feito um trabalho pela primeira vez, estavam usando o celular para fazer um trabalho fotográfico. A Nair falou uma coisa bem interessante que eu concordo, que é muito isso que eu estou falando. Ela falou, é muito legal, mas isso não é fotografia. É um outro processo, é uma outra maneira de olhar, é uma outra maneira de trabalhar. Então é um processo completamente diferente. Eu continuo achando isso até hoje. Tá. Então, isso para mim fica muito claro quando eu vou para os Jogos Paralímpicos, a gente já foi 2 vezes cobrir, e eu faço o trabalho, o projeto com celular, mas para me divertir eu posso pegar a câmera que eu quero, a lente que eu quero, então eu pego. Da Canon, é a marca que eu gosto, mas eu uso os dois. E eu tenho que ligar e desligar a chavinha porque os processos de trabalho são completamente diferentes. Então, quando eu estou com a câmera, eu desligo a chavinha do processo do celular. Quando eu estou com o celular, eu desligo a chavinha do processo da câmera. Porque não funciona, são coisas diferentes, são maneiras diferentes de trabalhar, maneiras diferentes de fotografar, maneiras diferentes de se posicionar. É tudo diferente, o olhar é diferente, a preocupação, porque o celular te limita muito. E as câmeras de hoje são até um computador. A programação que você pode fazer nelas para fazer um determinado tipo de imagem é incrível. O celular não te permite isso. O celular não tem teleobjetivas. Então, são coisas muito, muito diferentes. Tá. Eu gosto muito do celular. Não desmerece a outra. Claro que não. São formas, como você disse, fazendo uma correlação com o nome da editora, são formas de olhar diferente. Eu acho que sim. E também depende do trabalho que você vai fazer. Você vai pensar um trabalho, você pode escolher o equipamento que você acha mais adequado para aquele tipo de trabalho. Eu acho que isso sempre foi assim. Tá. É que antigamente a gente não tinha celular à disposição. Sim. Então a gente tinha que optar pelos tipos de câmera que tinham, câmeras e lentes. Sim.
uma exposição que eu fiz na Pinacoteca em 2007 foram feitas com Lomo. Lomo é uma câmera russa da década de 80 que foi inventada para popularizar a fotografia na Rússia. Não tem qualidade nenhuma, são câmeras, era para ser baratas. Então a lente é uma lente de acrílico. Ah, dá para fazer um trabalho? Dá para fazer uma campanha publicitária? Até dá, depende da linguagem que você vai querer usar. Inclusive, ano passado, fiz uma campanha para uma marca de chocolate, onde o diretor de arte, doidinho, o Lelê, pediu, ele conseguiu aprovar com o cliente que a gente fizesse a campanha todinha analógica e com Lomo. Pois é, indo na contramão do momento em 2023, digital, que a gente está falando de inteligência artificial, o cara fala, não, vamos fazer uma campanha todinha analógica, câmeras, Lomo e filme fotográfico, revelação e tudo. Foi incrível, só peguei a campanha para fazer porque era assim. Porque se fosse para fazer com digitalzinha, careta e tal, pode ter um monte de gente que faz. Ou seja, o olhar... A forma como você quer passar aquela comunicação, né? Aquele briefing que for passado, seja ele de um cliente, seja ele pessoal, autoral, né? Como vocês costumam dizer, é o mais importante. Definir o olhar, definir o caminho, a estratégia, e aí vem então a ferramenta. Eu acho que é exatamente isso. A ferramenta ela vem depois. Não é a ferramenta que vai fazer o trabalho. É o olhar, é o repertório. Sim. São as possibilidades que depois essa ferramenta vai te possibilitar. Então, vamos falar desse trabalho bem recente que foi feito com analógico. Sim. Eu sabia o resultado que ia ter, mas nem o diretor de arte, nem o dono da agência e nem o cliente sabiam. Porque é um analógico. No mundo de hoje, o cliente foi corajoso de aprovar uma campanha. Confiar no olhar. Aprovar uma campanha dessa. Sim. Que tinha, a única coisa que ele sabia era o conceito da campanha. Ele viu referências para ter uma noção do que era um trabalho com processo cruzado de revelação, inclusive, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer e por isso que eles me chamaram para fazer essa campanha, que é o que é um processo cruzado. Isso, explica um pouquinho para quem não sabe o que é um processo cruzado. É você usar um tipo de filme e revelar ele como se fosse outro tipo de filme. Então, mais especificamente, é usar um cromo, um slide, um positivo, e revelar como se ele fosse um negativo. Okay. Com isso, você traz mais contrastes, você altera muito a luminosidade, estoura um pouco as altas luzes, traz uma característica diferente para aquele resultado. E depende do tipo de filme que você está usando e do tempo que você revela e da temperatura do revelador. Então, assim, é um processo muito bacana que você tem que saber como controlar para atingir o resultado que você quer. Sim. Não é simplesmente levar para um laboratório que nem existe mais e colocar lá e falar, pô, revela aí, porque se você colocar numa máquina para revelar negativo, o que essas máquinas mais recentes, mais modernas fazem? Elas vão tentar equalizar tudo, deixar tudo uniforme, tudo padronizado, que não é o que a gente quer. Por isso que você tem que levar para um laboratorista que sabe o que você está querendo, vai usar a química certa, na temperatura certa, para a gente chegar no resultado. Me diz uma coisa, falando um pouquinho de equipamento, eu sei que você gosta de equipamento, né? Mas quais foram as suas primeiras câmeras? O que você pensa que é uma inovação hoje em dia? E o que há um tempo atrás, em especial no início, né, da sua carreira, foi uma grande inovação? Quando você pegou, poxa, isso aqui é algo inusitado para mim. Eu acho que, assim, a minha primeira câmera, que eu tenho até hoje, uma FM2, uma Nikon FM2, eu usava muito ela para fazer as matérias da Folha, usava ela para fazer a revista, as matérias da revista, tanto que aqui no Brasil, né, a gente naquela época tinha menos acesso ainda a equipamento. O primeiro campeonato mundial que eu fui cobrir de jet ski, 94, não, antes até, 93, eu acho, 92, eu chego lá nos Estados Unidos e eu tô lá posicionado, tô lá era numa represa grande, e eu estava lá na margem da água.
tinha mais um rapaz só ali na frente. Eu falava, nossa, não tem ninguém cobrindo aqui esse evento, né? De repente, olho lá para trás, o pitch dos fotógrafos estava lotado de fotógrafos. Todos eles com umas teleobjetivas gigantes. E eu tava com a minha 80-200 velhinha. Então, assim, essa câmera aguentou pra caramba. Aguenta até hoje, tadinha. Ela tá lá ainda firme e forte. Por quê? Porque ela é toda manual. Ela não tem nada de eletrônico. Então ela aguentou bastante, já tomou chuva, essa daí já aguentou. É um diferencial manual? Dá para você criar, traçar estratégias com o manual? É uma inovação? Não é mesmo. A tecnologia pura ainda é inovação. Era o que meu bolso comprava na época. Entendi. Então, assim, era o que eu tinha que usar. Tinha que usar aquilo. Os caras com câmeras super mais modernas, mas a 35 milímetros eu não é uma coisa que eu sempre... esse é um sonho de consumo. No estúdio, quando eu saí da DPZ... Porque quando eu entro na DPZ, foi um pouco depois que a gente negociou a revista, quando eu entro na DPZ, é um mundo que exige muito mais. E aí sim, você tem que olhar para equipamento com mais cuidado, com mais carinho ali. Ali sim eu tive contato com equipamentos. No Estúdio Abril também. Tinha de inovação. Então, usar 4x5, isso era um sonho de consumo quando eu entrei para a publicidade. Eu falei, eu quero ter uma Sinar 4x5, que são as grandes formatos, que tem fole, é uma câmera muito técnica. E no estúdio da DPZ tinha, na Abril também tinha. Era um sonho assim, de ter uma. Quando eu saí da DPZ. Comecei a fazer os trabalhos, foi a primeira coisa que eu comprei na época, foi uma Sinar, para ter a Sinar e poder fazer outros trabalhos e tal. Era uma câmera muito cara na época, tinha um representante deles aqui no Brasil, mas com a publicidade você acaba conseguindo comprar alguns equipamentos. E falando nisso, a gente estava entrando na questão da publicidade, né? A publicidade deu para você notoriedade, credibilidade. Não deu? Não. Deu sim. Seu currículo se formou em cima disso, dessa área, né? Essa é a área que você mais gosta de trabalhar. Por que você escolheu a publicidade? Ou a publicidade escolheu? Foi uma coisa um pouco aleatória? Não, eu não escolhi publicidade. E eu sempre gostei do fotojornalismo. E quando eu saí da DPZ, eu ainda tive uma proposta que me balançou muito. Porque eu saí da DPZ para montar meu estúdio e continuar na publicidade, né? E na época a remuneração era bem mais interessante na publicidade do que no fotojornalismo. E eu saí da DPZ, eu tive uma proposta do Edu, que era o editor da revista da Folha. Era muito bacana, era uma revista que tinha fotógrafos muito bacanas que passaram por lá. E uma amiga minha, que era fotógrafa de lá, estava saindo e falou, olha, estou te indicando para o meu lugar. Aí o Edu me liga e fala, olha, vem pra cá, a Cris Berrembar, que era uma tremenda fotógrafa, tá na Europa hoje. A Cris falou, ela falou muito bem de você e eu acho, vem conversar. Mas, gente, minha filha estava nascendo, minha primeira filha nascendo, a realidade era completamente diferente. A publicidade pagava muito bem. E aí eu penso o quanto teria sido diferente a minha vida em relação à notoriedade, como você falou, tal, porque o fotojornalista, os bons fotógrafos do jornalismo brasileiro, eles tinham uma projeção, porque o nome deles aparece em tudo. Sim. Na publicidade, você não aparece, né? O produto aparece. Exato, aparece a agência, aparece marca, toda a equipe de criação e tal. O fotógrafo é um mero realizador da imagem. Sim. Participei, ganhei prêmios e tal. Ok, mas é dentro daquele universo. O fotojornalista, ele é conhecido por todo mundo. Acho que esse é um ponto que talvez é uma coisa que eu sempre penso. Talvez, será que eu não fiz errado de ter continuado na publicidade? Esse era e ter seu voltado... plano B? O fotojornalismo? Não, era o plano A. Era o plano A. O B, na verdade, a publicidade é que me chamou para trabalhar lá. Eu não tinha nem portfólio de fotografia publicitária. Foi um relacionamento, uma pessoa que eu conhecia, que me colocou lá dentro. E tipo assim, venha trabalhar no estúdio DPZ. Eu não tive nem muita chance de falar não,
Mas foi um ponto, assim, foi um momento meio assustador, porque eu estava entrando num mundo completamente diferente do que eu estava acostumado, onde o ego é intenso. Sim. E lá na publicidade não dá para errar. Ainda mais trabalhando com esses caras desse nível que a gente fala, né? Petit, Zaragoza, Nizam, Washington, todos esses caras e outros publicitários super conhecidos também por aí, famosos, importantes, eles não admitem erro. Isso foi complicadíssimo porque eu saí de um mundo onde eu estava fotografando o que eu gostava, que eram esportes de aventura, o jet ski, que era muito divertido, a revista era minha, então dava para errar para caramba até. E você entra num mundo diferente, onde não pode errar, num momento do analógico, e o analógico diferente do digital, numa câmera 4x5, você tinha lá alguns chassis, coloca 5 chassis, você tem 10 chapas 4x5 para usar num trabalho, numa dessas 10 você tem que acertar o trabalho. O digital você coloca lá 200 imagens, você tem uma margem maior para errar, né? E a chapa, às vezes, era tudo caro. Então, numa campanha de um anúncio, você vai gastar 10 chapas, 20 chapas. Tinham caras que gastavam bem mais. Mas no meu caso, não dava. Então, é ali que você tem que acertar. Porque revelou, não dá para mexer mais. Não tem como voltar. Sim. E se o trabalho é muito grande, o que você fazia? Manda todo mundo esperar no estúdio. Vai esperar 2 horas, 2 horas e meia até revelar o filme. Ninguém vai embora. Não vai embora modelo, não vai maquiador, não vai produtor. Vai ficar todo mundo aí. Sim. Ah, tá com fome? Tudo bem, compra alguma coisa pra pessoa comer e fica no estúdio. Pra ver se deu certo. Se não deu, tem que repetir. Tá. Apesar que a gente, na época, tinha os Polaroids, sim, que era a nossa referência inicial. Vamos checar através de um Polaroid se a luz está mais ou menos do jeito que a gente quer. Bacana. Tá, é mais ou menos isso. Mas aí você tem todo o resto do outro processo, porque você pega o cromo lá, a chapa 4x5, e aí aparece tudo na chapa. Né? Coisas que você não estava vendo, detalhes que você não via no Polaroid, você vai ver na chapa. E aí, então, você só vai ver o resultado final. E às vezes, quando você é mais chato, mais minucioso, tem um detalhezinho de um brilho que faltou. Tá. Você fala, volta todo mundo porque eu quero pôr um brilho ali. Realmente era um trabalho bem artesanal, né? Era um trabalho, eu diria que muito técnico. Sim. Eu acho que muito técnico porque essa coisa de não poder errar faz com que você estude cada vez mais. Para quem não gosta de matemática, não podia nem trabalhar com aquela câmera. Sim. Porque a câmera de Foley, a lente fica numa extremidade e o visor, o filme, fica na outra. Às vezes, para você dar o enquadramento, dependendo da lente que você estava usando, dar o enquadramento e o foco que você precisa, você vai abrindo esse Foley. E esse espaço que você vai aumentando entre a lente e a chapa, o filme, é um espaço que vai perdendo muita luz. Então, você tinha que medir essa área, fazer uma conta lá para ver quanto que você vai compensar na iluminação ou na revelação. Então, era muito divertido, era muito bacana. Era muito divertido, é ótimo. Agora, vamos voltar um pouquinho, porque assim, da DPZ, você continuou na área de publicidade. E aí, em que momento entrou a mobigrafia na sua vida? Vamos começar a falar um pouquinho de fotografia com celular, né? Mas você estava na DPZ e foi para onde? Eu montei meu estúdio e fiquei trabalhando anos e anos e anos. Sei lá, eu tenho 30 anos de publicidade. Mais, não, 30 anos de publicidade eu fiquei na ativa, trabalhando muito. Hoje eu faço muito pouco. Eu digo que eu acho que eu sou mais produtor cultural hoje do que fotógrafo. Só pego as campanhas que eu quero mesmo, que são interessantes para mim, como a do Trento no ano passado. E alguns outros trabalhos interessantes eu acabo fazendo. Mas voltar naquele processo que eu interrompi, eu não volto mais. Não quero, não me agrada. Eu acho que eu fiquei esses anos todos dentro da publicidade com o meu estúdio, até que uma outra agência me chamou, porque eles queriam montar um estúdio lá dentro. Era uma agência que eu já prestava serviço.
é uma agência bacana. E me chamaram, falaram, queremos ter um estúdio aqui dentro. Qual agência é? A DM9. Na época que eles mudaram para Brigadeiro Luiz Antônio, lá embaixo, no predinho, eles me chamaram e falaram, queremos ter um estúdio aqui dentro. Falei, bacana, monta. Pode, muito legal. Parabéns. Aí, poxa, que ideia genial. Vai em frente. Não, queremos que você monte o estúdio aqui. Eu fiquei meio preocupado, porque não era agência assim, morria de amores, né? Mas foi uma proposta irrecusável. Então eu falei, quer saber, eu acho que eu vou fazer isso. Aí falei para eles, tá bom, eu monto toda a estrutura, deixo o negócio, fico 2 anos aqui, deixo a estrutura funcionando e vocês tocam. Tudo bem, bacana. Lógico, a gente foi ver várias... Nessa negociação foi interessante porque eu falei quanto de trabalhos... Porque eles não iam deixar de trabalhar com outros fotógrafos. Mas quanto de trabalhos eu consigo fazer nesse estúdio, nesse espaço que a gente vai ter no dia a dia. E a gente foi fazendo contas de quanto isso representava em valor. Sim. Porque eu era associado à DM9. Isso quer dizer o quê? Eu era sócio no estúdio com uma outra razão social deles, onde nós prestávamos serviços para os clientes da DM9. E aí valia muito a pena. Aí valia muito a pena. Foi uma negociação bem bacana. E trabalhei bastante. Fiquei lá 7 anos. Então, trabalhei bastante com eles. Fizemos muitas campanhas que a gente chamava de fantasmas para os grandes concursos internacionais de publicidade, como Cannes. Fui para Cannes 2 vezes. Então, assim, foi uma experiência interessante. Quanto tempo você ficou lá? Quase 7 anos. Ótima experiência. Bastante estresse também. Então, publicidade. Mas eu acho que, como fotógrafo, talvez não tenha agregado tanto. Lógico que campanhas legais era bacana, era uma dinâmica lá dentro diferente. Eu consegui impor uma rotina que era a minha rotina e não a da publicidade da época, né? Porque era muito comum os caras virarem noite e tal. Eu nunca gostei disso. Eu gosto de dormir à noite. Então, eu consegui colocar essa dinâmica. Você quer que eu faça? Eu chego amanhã às 6 da manhã para fazer. Eu prefiro. Mas não vai me pedir. Se não chegou o pedido até 6 da tarde, eu só vou fazer no dia seguinte. Sim. Lógico, né? Exceções aconteciam. Então, por exemplo, a gente estava na campanha de concorrência para pegar a conta do Guaraná Antártica. Os caras ficavam lá, virando noite, numa sala fechada. Ali, algumas noites, porque o produto que eles estavam criando, que eram... não podiam ser vistos por ninguém, a gente fazia à noite, de madrugada. Fotografava, aí tinham outras peças para fotografar, mas só que era tudo muito sigiloso. Ninguém podia ver, nem as pessoas da agência. Então, descia quase com segurança aqueles negócios, a gente fotografava no estúdio à noite. No dia seguinte, os caras estavam lá para continuar criando e montando as peças que eles iam apresentar na reunião com o cliente. Isso, eu estou falando, não é que era um dia ou outro. Um processo desse levava 15 dias, 20 dias, com essa mesma turma reunida, sem ninguém mais poder ver o que eles estavam fazendo. Então, essas exceções até eram interessantes, porque a gente participava muito da criação disso também, como imagem, né? Porque aí sim, essa imagem vai fazer o cliente fechar negócio com uma agência ou não. Ou não, sim. Então, tinha toda essa preocupação. E aí, falando agora do que você está fazendo agora. Então, DM9 ficou no passado e você começou o projeto da mobigrafia. Isso foi quando... Que período você decidiu entrar com esse projeto e por que o celular? Eu acho que aí tem 2 fatores. Eu estava muito infeliz com a fotografia publicitária naquele formato que tinha virado aquilo, nesse mundo digital. Né? Como eu falei um pouco antes, a fotografia analógica eu tinha muito mais liberdade de criar as imagens, de gerar coisas novas, porque a gente recebia um conceito, eventualmente um RAF, um desenho do que teria que ser feito, nunca uma imagem digital. Quando entra a fotografia, as máquinas digitais, a fotografia digital, tudo vem meio pronto.
Porque o diretor de arte, com os photoshops da vida, eles criam uma imagem que às vezes não existe. Uhum. Então, eu quero todo mundo loirinho, lindinho, tal, todo mundo sueco numa campanha brasileira. Fala, não vou achar esses caras aqui nunca. Então, assim, era tudo muito difícil, muito chato. O dinheiro já não era mais o mesmo, o dinheiro não estava mais na mão da agência, estava na mão do cliente. O cliente acha que conhece tudo, sabe de estética, sabe de fotografia. Não tem esse, põe meu filho, põe meu sobrinho. Lógico que grandes agências ou grandes clientes não era assim, mas os menores eram. Então era muito chato, isso começou a me desanimar um pouco. E eu acho que a gota d'água para eu realmente repensar sobre essa minha vida da publicidade, na fotografia publicitária, foi quando eu estava em Cannes e eu conheci eu sentei do lado de um senhor japonês de uma agência de Tóquio que me perguntou, ele começou a trocar conversa ali comigo, bater um papo e perguntou: o que você faz? Eu falei: sou fotógrafo. Você é fotógrafo? Que bacana. Qual é o seu trabalho? Aí eu falei: eu tô com umas peças concorrendo da DM9 lá embaixo e tal. Ele falou: não, qual é o seu trabalho como fotógrafo? Aquilo que você está fazendo não é o seu, aquilo é uma encomenda de alguém. Sim. Na hora, a única coisa que eu consegui responder para ele foi: olha, eu tenho um site e lá tem um trabalho que eu fiz de uma exposição, que era a exposição da Pinacoteca, estava no site ainda. Aí continuamos o papo e tal. 2 dias depois ele me encontra na rua e ele me parou. E era um senhorzinho assim, todo bem arrumado, elegante. Aí ele me chamou e falou: olha, eu vi no seu site. Eu achei muito legal umas fotos, e realmente eram umas fotos de loma, era uma coisa que tinha a minha cara, que a gente fotografou em Tiradentes, eu e minhas filhas. Tudo com lomo, tudo lomo. Ele falou: aquele é o seu trabalho. O que você faz por encomenda não é o seu trabalho, é simplesmente uma encomenda. Eu voltei de lá meio em choque. A publicidade Sim. já não estava sendo muito bacana. Já era chato fotografar com todo mundo falando o que tinha que ser naquela imagem. Aí esse japonês me fala isso. Eu voltei traumatizado, falando: não é isso que eu tenho que fazer da minha vida. Eu tenho que... Foi quando talvez esse momento tenha aberto uma porta para eu reparar que o que eu fazia com o meu celular naquela época me dava prazer. Tá. Algumas fotos que eu postava no Instagram, e olha que eu nunca fui um cara de ter muitos seguidores, eu falava: nossa, isso é legal, eu gosto dessa foto. Foi um momento igual, muito parecido de quando eu estava como assistente no Estúdio Abril, que às vezes eu passava uma madrugada inteira fotografando uma tesoura, feliz da vida. Quando o fotógrafo tinha trabalhado, tinha sobrado 2, 3 chapinhas de um filme 120, eu ficava a noite inteira fotografando uma tesoura, feliz da vida. E eu sabia que no dia seguinte eu não ia nem poder dormir, porque no dia seguinte, 8 horas, tinha que começar o trabalho de novo. Mas eu estava feliz. Sim. A fotografia de celular me devolveu um pouco isso. E foi aí que eu comecei a olhar com mais carinho para o celular, porque estava me agradando o que eu fazia com o celular. Qual foi o primeiro celular que você teve? Eu acho que foi um iPhone 3GS, que foi o primeiro iPhone que fez uma tremenda propaganda em cima das câmeras. Porque fotografa. Tá. Não é o primeiro celular a ter câmera. E eu tô falando, o 3GS, se não me engano, foi lançado, não sei se 2009 ou 2011, 2010, por aí. O primeiro celular com câmera foi lançado em 2001. Que é um da Sharp, no Japão ele foi lançado. Mas não pegou muito, eu acho que eles não sabiam fazer muito marketing disso e tal. Mas o 3GS da Apple, eles fizeram muita propaganda em cima disso. Eu acho que foi o meu primeiro celular e foi aí que eu comecei a reparar que eu tinha algumas coisas legais que eu fazia. E para fazer um trabalho, qual foi o celular que te deu mais prazer de fazer? Eu não lembro... Tem um trabalho que eu acho que eu nunca vou acabar ele, que é o do metrô, que eu já faço há alguns anos. Eu acho que eu comecei a fotografar metrô, esse trabalho do metrô, com um iPhone 5, uma coisa assim. Foi o iPhone que eu consegui melhores resultados desse trabalho, ou pelo menos os resultados que eu gosto até hoje. Depois eu fiz com Samsung, fiz com Motorola...
Fiz com alguns outros equipamentos, mas o melhor resultado era do primeiro celular que eu usava. Se eu for tentar fazer a mesma coisa com o celular atual, eu não vou conseguir o mesmo resultado. Não vou. Tá. Porque a inteligência artificial está atrapalhando um pouco. Nesse sentido, ela é mais esperta que eu. Você citou um pouquinho das empresas, né? Os tipos de equipamento, as novidades que as empresas foram lançando no mercado, né? Como é que as empresas se envolveram nessa questão da mobigrafia? A mobigrafia, estou falando do seu projeto, né? Especificamente. Agradou, as empresas entraram, quiseram participar? Eu tenho assim, uma crença que eu acho que assim, os principais patrocinadores ou os principais patrocínios, apoios e tal, a gente consegue com relacionamento, independente do produto que você tem e da intenção da empresa. Esse mercado é muito chato nesse sentido. Mas eu não posso reclamar, porque a gente teve grandes apoios de fabricantes de celular, desde Motorola, Samsung, Apple. A gente ajudou a lançar 2 aparelhos da Samsung, da Motorola, que foi muito legal. Tenho esses aparelhos até hoje. E aí, cada marca que que chega perto da mobigrafia, a gente acaba tendo que usar esses aparelhos. É bom para a gente poder entender como funciona cada um deles, ou quais são as novidades que tem em cada um deles. Mas eu tenho assim as minhas predileções. Eu acho que eu sou meio que um Apple maníaco, desde computador até celular. Eu gosto do Apple. Eu acho que eu gosto da forma como o sistema operacional dele trabalha. Tá. Apesar de achar... Não, eu tenho certeza que hoje os Androids têm câmeras muito melhores do que o do iPhone. Isso que eu ia perguntar. Tem um tipo de celular, um modelo de celular que é melhor para mobigrafia ou não? Eu acho que a Samsung, né, o último é o S24, é incrível. Eu acho que até o sistema operacional do Android deles... Eles trouxeram com muita inteligência artificial, fazendo coisas muito bacanas. E a gente não pode esquecer os chineses. Né? Tá. Eu li essa semana que o Vivo é um fabricante chinês de celular, é um dos que mais vende lá na China, porque tudo que vende muito na China vende muito, né? Esse Vivo foi lançado, ele tem 200 mega de resolução de câmera. Gente, um monte de câmera não tem isso. Um monte não tem isso. Precisa ver como é que sai essa fotografia, né? Fora os outros, né? A gente tem Xiaomi junto com Leica. Então, a partir do momento que os fabricantes de câmera ou de lentes de câmera estão com o fabricante de celular, é porque o mercado, primeiro, que não está acabando. Ele está cada vez crescendo mais. É um mercado potente. É um mercado extremamente potente e não faz sentido a gente ter câmerazinha fotográfica e nem câmera zona. Tá. Nem câmera zona. Sair para viajar, se a gente estiver pensando na grande maioria da população que não é fotógrafo, mas que hoje faz imagem, para que vai comprar uma câmera? Pois é, e aí você falou, bom, a grande maioria não é fotógrafo, mas gosta, tem um olhar para a fotografia. Não, e as redes sociais são imagem, né? Exato, né? Engaja e pede esse tipo de conteúdo imagético. A mobigrafia é, então, uma forma muito inclusiva de trazer pessoas que não são fotógrafos para dentro desse ambiente imagético, vamos pensar assim. E aí essa questão do tipo de celular, do equipamento ideal para fotografar, não barra um pouco? Ou não tem equipamento ideal para fotografar? Pode ser o seu velhinho e tá tudo ok? Eu acho que não tem equipamento ideal. Lógico, todo mundo quer ter o melhor equipamento, o último lançamento, mas cada vez eu vejo que tem que fazer. Tá. Tem que começar fazendo. Se você for esperar para ter o melhor equipamento, você é capaz de nunca começar. Então, eu acho que o mais importante é começar. A gente teve algumas iniciativas da mobigrafia. Uma delas foi com o pessoal do TikTok. A gente criou uma categoria uns anos atrás que eram vídeos na vertical de até 1 minuto. E a TikTok apoiou essa categoria. E uma das coisas que eles falavam para a gente é isso. Façam, produzam.
Produzam do jeito que você conseguir, do jeito que você quiser. Eu acho que tem que começar. O equipamento, eu acho que ele vem depois de uma necessidade. Depois que você começou, que você já encontrou um caminho, aí sim você pode pensar se o equipamento vai fazer diferença para você ou não. Mas tem que começar a fazer. Não é desculpa, então. Não é desculpa, não. Não é desculpa. Ainda mais com o celular. Alguém que hoje fala, não vou fotografar porque eu não tenho dinheiro para comprar uma câmera, tá perdendo tempo. Tá. É uma boa porta de entrada, a mobigrafia, para quem quer começar a trabalhar como fotógrafo? Não, eu acho que não diria nem porta de entrada. Eu acho que o celular hoje é uma necessidade para todo mundo. Não só para fotografia, né? Porque ele é uma extensão de quem a gente é. A gente faz tudo nele hoje. Sim, mas falando de carreira... eu acho. A gente tem criadores de conteúdo aí que nem usam câmera. Não usam câmera. E os caras estão ganhando dinheiro dentro das redes sociais, criando conteúdo. Todos com celular. A gente teve uma conversa com um desses criadores de conteúdo. Ele chegou no estúdio com 5 aparelhos. 5 aparelhos de celular. Hoje eu acho que ele tem até, não sei se patrocínio, apoio, não sei como é que é, com o fabricante. Hoje muitos têm, né? Hoje muitos têm. Então, assim, ainda mais hoje que eu não dependo de um intermediário. A minha vida lá atrás era mais difícil. Porque eu tinha que passar... Uma agência tinha que me passar um trabalho, ou um jornal, uma revista tinha que me chamar para trabalhar. Hoje não, a rede social tá aí. Você faz o que você quiser. Não vou entrar no mérito das questões éticas, a moral, isso é certo, isso é errado. Isso vai da consciência de cada um. Um monte de coisa ruim e um monte de mentira tá por aí. Mas não é essa a questão. Você quer fotografar, você tem talento, você quer começar a fazer alguma coisa, não tem desculpa. Não é o aparelho que vai limitar isso. 90% das pessoas que estão na parede do MIS, né, que a gente está com o festival lá, o nosso concurso de fotografia de celular, 90% das pessoas não são fotógrafos. Tem algum fera, assim, de mobigrafia nacional ou internacional? Além de mim? Além de você? Além de você. Pode cortar, tá? Além de você? Tem os caras... Qual a referência para você? Você fala, poxa, aqui no esse Brasil, pessoal aqui tá indo bem. Eu acho, por exemplo, o Cezinha. Eu acho ele uma boa referência. É legal mesmo. Ele é um rapaz super do bem. Ele é um cara que é fotógrafo profissional mesmo. Uma geração bem mais recente, bem mais nova, né? Ele é fotógrafo da banda NX0 e é um influenciador, porque ele tem, sei lá, centenas de milhares de seguidores no Instagram dele. O que faz com que ele seja remunerado também por isso, né? Eu acho que no Brasil o Cezinha seria uma boa referência. Eu vejo no TikTok algumas pessoas, o Kim, que eu acho que o perfil dele é Eu Sou o Kim. Eu Sou o Kim, né? Acho que é isso. Um coreano super bacana que dá dicas de como usar o celular para você fazer seu conteúdo. Sim, é bem então, legal. assim, tem muita gente bacana que tá fazendo coisa legal e tá ganhando dinheiro com isso, dentro das plataformas. Sim. Tem alguma inspiração ou projeto, ou mobile, né? Que mobigrafia... explica direitinho. O que é mobigrafia e o que é o mobile. E aí, você criou a produtora e esse festival se identificando com alguma coisa de fora que você quis trazer ou não? Então, quando o nome mobigrafia surgiu antes do festival. Naquele momento, eu tinha um outro parceiro dentro dessa estrutura que a gente fazia workshops de fotografia de celular para alguns fotógrafos. Tá, é muito que louco ainda não isso. estavam entendendo bem que não estavam entendendo bem, a gente já estava fazendo. Não que a gente fizesse bem isso, mas a gente já fazia. Tá. E os caras estavam querendo entender, então a gente fazia alguns workshops e tal. E aí eu senti a necessidade de pesquisar o que tinha fora do Brasil em relação a isso, a fotografia de celular. Naquela época, eu vi algumas coisas muito interessantes. A Shooter Mag, que é uma revista espanhola, só de fotografias de celular, incrível, uma revista super bacana que não tem anunciante, ela é só por assinatura. E não é que é uma revistinha com 30 páginas, ela deve ter 200 páginas. Ela, se não me engano, é uma tiragem de 3 ou 4 por ano.
É uma revista incrível. Aí entrei em contato, vi algumas galerias. Acho que uma das primeiras foi a iPhone Gallery, lá em Miami. É uma galeria só de fotografia de celular. E aí descobri o Mobile Photo Awards, que é o maior prêmio de fotografia de celular do mundo, que é de um canadense, do Dan Berman. E aí comecei a conversar com ele para ver como é que era aquilo naquela época e tal. E ali surgiu a ideia de fazer o nosso concurso aqui no Brasil. Se o dele estava dando certo lá fora, tal, eu falei, poxa, vamos tentar fazer um no Brasil. E foi aí que a gente começou. Isso foi falando lá para 2013, mais ou menos. E 2014 a gente começou a nossa primeira edição do Mobile Photo Festival. Ele, nesse tempo, teve alguns outros nomes, mas para mim sempre foi o Mobile Photo Festival. Lá no Museu da Imagem e do Som, onde ele está até hoje. Tá. E o André Sturmi, que era o diretor na época e voltou a ser diretor agora do museu também. Eu acho que ele falou, esses loucos estão chegando aqui com uma proposta diferente. Vamos ver o que vai dar, tal. E topou abrir as portas para a gente. O que é muito bacana, porque hoje já faz parte do calendário do MIS. E o mobile veio crescendo. Como é que você conseguiu furar essa bolha de festivais de fotografia? Paraty, Tiradentes, Itu, são uns tradicionais, né? E como é que você conseguiu furar essa bolha? Em que momento você falou assim, consegui? Hoje, o Mobile Photo Festival está na agenda, como você falou, da cidade e é reconhecido como um festival de fotografia. Eu acho que eu não consegui furar a bolha deles, não. Eles continuam sendo, assim, vamos dizer, eles continuam controlando o mercado dos festivais de fotografia. Tá. Mas, como o meu não é fotografia, mobigrafia, e o meu não é sim, só para fotógrafos, e é para o público em geral que tem talento, tem olhar. O meu é democrático e inclusivo, deles não é. Eles fazem um festival para fotógrafos. Sim, sim. É o que eu digo. A fotografia, no mundo, ela sempre pregou que ela era democrática, mas ela nunca foi. Principalmente num país como o Brasil, que para você ter câmera, você tinha que ter dinheiro para comprar um equipamento. E não é todo mundo aqui que tem essa condição. O celular, quando ele surge, ele dá a possibilidade de todo mundo mostrar o seu talento. Isso não estou falando que todo mundo é fotógrafo. Mas quem tem vontade, quem tem essa sensibilidade, quem tem um olhar diferenciado e quer usar essa ferramenta para fazer coisas bacanas, pode. Não precisa ter uma câmera hoje. Então, os festivais, eles continuam. Acho que lá atrás, lá em 2014, 2015 principalmente, eles perceberam que a mobigrafia tinha chegado de alguma maneira. Foi meio controverso, assim, esse início? Eu acho que até hoje tem um pouco disso. Mas a mobigrafia não é fotografia. Lógico. Esse festival não é um festival de fotografia. A gente sofreu muito preconceito, a gente ouviu muito isso, mas muito. Nos 3, 4 primeiros anos, mas era direto, principalmente dessas pessoas. Tá. Então, os grandes festivais, eles talvez tenham se aproximado de nós, porque eu acho que... A partir de que momento você acha que mudou a chavinha? Eu acho que em 2017, né, que foi o Avessos e Paradigmas, que quando eu coloco no meu festival essas 4 pessoas que são referências na fotografia, né? O Pena, a Nair, a Maureen e o Lorca, expondo, fazendo um primeiro trabalho. Bom, na época, o Pena era o mais jovem com 71 anos, 72, se não me engano. O Lorca já estava com 94, eu acho, 93. Quando a gente coloca esses caras dentro da mobigrafia, aí eu acho que essa turma falou, bom, não tem o que fazer. Chamou atenção. Não, chamar atenção chamou. Sim. Mas eu acho que essa turma falou, bom, não tem o que fazer, deixa os caras. Tá. Mas eu nunca fui, talvez... eu acho que eu nunca incomodei... Incomodar, acho que sim, mas eu nunca fui um concorrente deles. Porque eu lido com outro público, eu acho. O meu festival é, sim, democrático e inclusivo. Porque eu faço até através das redes sociais. Então, qualquer um pode. A pessoa não precisa ter nada. É só ela ter um Instagram. E foi difícil gerenciar
esse pessoal famoso, importante, grandes nomes da fotografia, eles tinham fotografado com o celular já? Nunca, nenhum como deles. Foi isso aí? Como foi? Foi muito legal, porque eu criei ali um relacionamento com alguns deles que o trabalho proporcionou. Senão, talvez eu não tivesse esse relacionamento. Né? Foi mais fácil que você imaginava? Não, foi mais prazeroso do que eu imaginava. Fácil, todo o processo nosso lá de construção dos festivais, das exposições, tal, sempre tem lá os nossos perrengues, mas foi muito prazeroso acompanhar. Eu acho que acompanhei mais de perto a Maureen e o Pena, né? Até por conta de algumas restrições de um e de outro. Então, o trabalho da Maureen, eu acompanhei ele inteiro. E ela, na época, quis fazer... incrível que pareça, ela quis ir para o Ceasa fotografar os trabalhadores da madrugada. Então a gente chegava no Ceasa aqui em São Paulo e ela só com o celular. Chegava no Ceasa 1h da manhã. Quantos anos ela tem? A Maureen, não sei com quanto ela está hoje, mas está perto dos 90 e pouco, eu acho. Animada. Nossa, e ela querendo continuar e a gente querendo ir embora dormir. Sim. Ela era danada. Mas foi muito prazeroso, foi muito bacana ver o processo dessas pessoas. Depois a gente imprimiu o trabalho. Então, teve todo esse processo com esses ícones da fotografia, né? E se a gente falar que a gente tem uma pirâmide da fotografia dos fotógrafos brasileiros, esses caras estão no topo. Uhum. Só que a mobigrafia é para a base, é para a grande massa da fotografia, né? E é legal ter esses dois extremos dentro do festival. Juntos numa exposição no MIS. Sim. Né? Porque eu trago o topo da pirâmide que nunca usou celular para fazer trabalhos e que estavam usando pela primeira vez, e coloco eles no mesmo lugar onde a maioria nunca foi fotógrafo de verdade e tem um olhar, e tem um talento, tem uma sensibilidade bacana também. E são experiências. Todo ano a gente tem ali umas novidades, umas experiências diferentes e bacanas. Me diz uma coisa, a mobigrafia em determinado momento entrou na área social. Entrou. Né? Como é que foi isso? Enfim, foi também alguma coisa inevitável ou foi algo pensado? Já que tem esse formato tão inclusivo, você imaginou que seria mais fácil? Eu acho que a nossa entrada nas oficinas, nas periferias, nas comunidades, ela veio depois do projeto Superação 2016 no Rio de Janeiro. Tá. Que a gente começou lá atrás, em 2014, com o patrocínio, o contrato que a gente teve com a Samsung, que a gente ficou 1 ano e pouco de contrato com eles. Eles entraram para patrocinar o nosso festival e a gente precisava criar novos produtos para eles durante aquele período. E 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil. Sim. Então a gente resolveu fazer um grande concurso naquela época, no Brasil inteiro, pedindo para as pessoas mandarem os olhares delas sobre a Copa do Mundo. As pessoas que não poderiam estar nos estádios estarem participando dentro desse projeto, que a Samsung estava patrocinando. E a gente criou um livro disso. Foi um tremendo sucesso esse livro da Samsung, dentro da Samsung, fora da Samsung. Gente do Brasil inteiro mandou fotografia feita com celular. Foi muito bacana todo esse processo. E aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, puxa vida, agora vem uma Olimpíada. Vamos tentar fazer alguma coisa em relação à Olimpíada. Só que Olimpíada, todo mundo já sabe o que é, como é que é, todo mundo assiste muito na televisão. E como eu tenho alguns relacionamentos, até por conta de um outro trabalho, o meu lado B lá, com pessoas com deficiência, eu falei, vou fazer esse tipo de trabalho com o Paralímpico. Tá. E fui no CPB, no Comitê Paralímpico Brasileiro, na época lá em Brasília, conversei com eles e a gente, no início de 2015, fechou um acordo com eles onde a mobigrafia era a geradora de conteúdo das redes sociais deles para os eventos que eles estavam fazendo antes de 2016, antes da Paralimpíada que ia acontecer aqui. Uhum. E aquela coisa, a gente com muito pouca grana tal, comecei eu a ir fotografar os principais eventos de atletismo, de natação, paralímpico aqui em São Paulo, que era mais fácil e tal. Aí um amigo nosso falou, porra, que bacana, posso ir junto? Aí entrou mais um e assim foi indo. Até que entraram 2 pessoas com deficiência. O Vitão, que é um fotógrafo cadeirante lá de Santos,
E o João Maia, que é o fotógrafo cego, que eu conheci num desses eventos. E o João, ele tem uma doença degenerativa, ele vai ficar cego total, mas naquela época ele estava já nesse processo quase sem enxergar nada, com muito pouca visão, bem baixa visão. Ele até brincava, falava, não, eu sou um T11 no atletismo, que são as categorias de atletismo de cegos. E o João, me apresentaram o João, ele queria me conhecer, porque ele já tinha ouvido falar do projeto. Aí eu trouxe ele pro projeto, porque eu até brinquei com ele, eu falei, cara... Porque ele tava muito legal, ele estava com uma mochilinha e um portfólio dele na mochila. E aí ele fala, olha, eu trouxe umas fotos para você ver. Aí eu olhei e fiquei impressionado, porque ele tinha qualidade do trabalho. Ele tinha coisas muito legais ali, que ele tinha feito com câmera. Então. Eu falei, ainda brinquei, falei, João, você está tirando sarro de mim, porque... Você está mentindo. Ou você não é cego, ou essas fotos não são suas, porque as coisas não combinam. Aí ele riu e tal, a gente começou a conversar. Falei, você quer vir para o nosso projeto? E falei, isso foi no segundo semestre de 2015. O projeto já vinha desde fevereiro, março. E a gente já estava no processo de credenciamento para os Jogos de 2016. Eu tinha pedido 10 credenciais, o comitê me deu 7 só. E aí, falei, João, você topa fazer com o celular? Porra, claro, tal. Porque aí eu fiquei sabendo, todos os celulares têm um sistema, no sistema operacional, o voice over, que descreve o que a câmera... É uma audiodescrição. É uma audiodescrição do que a câmera está vendo. Sim. Assim, mas bem genérica. Não sei como é que está hoje, mas na época era bem simples. Então, assim... um rosto grande é quando você está perto da pessoa. Um rosto pequeno é quando você está longe. 2 pessoas é quando tem mais de uma. E assim ele vai descrevendo algumas coisas. Aí, e quem estava apoiando a gente era a Apple. Eu falei, João, vou te levar para os Jogos. Ele ficou todo emocionado e falou, olha, era meu sonho, porque ele tinha sido atleta paralímpico. Era meu sonho fotografar os Jogos. Ele falou, mas já negaram a minha credencial. Eu falei, não, vou te encaixar no grupo da mobigrafia. Aí, bom, resumindo isso tudo, ele foi para os Jogos. A gente foi, fizemos todo o nosso trabalho. Ele acabou sendo uma notícia, porque ele era o único fotógrafo cego do mundo a fotografar os Jogos Paralímpicos. Virou referência, né? E foi complicado, porque no primeiro dia, no dia de credenciamento, o editor-chefe da France Press, ele já tinha ouvido falar sobre o João que estava na mobigrafia e ele, coincidentemente, encontrou a gente no trânsito de transfers da imprensa. Ele veio e falou, ele é o fotógrafo. Quem é ele? Ele falou, ele é o fotógrafo cego. É ele, então? Ele falou, eu quero encontrar... Bom, ele foi. No dia seguinte, ele ficou acompanhando a gente o dia inteiro, a gente trabalhando. Fomos no atletismo, fomos no tênis de mesa, fomos em vários lugares e ele fotografando. Eles mandaram isso para o mundo inteiro. Eles tinham, a France Press, mais de 3 mil clientes no mundo todo e essa matéria foi para todos esses lugares. Para todos, eram 30 e tantos países. Foi para todos esses lugares. No outro dia... A menina do Chile já me abordou logo na sala de imprensa e falou, eu preciso fazer uma entrevista com vocês. Aí veio um inglês e falou, eu quero filmar vocês hoje trabalhando. Gente, a gente dava 3 entrevistas por dia. Ficaram famosos? O João ficou, né? O João ficou. O projeto continuou, porque eu falei, poxa, se eu conseguir fazer isso com um cara, né? Eu vou tentar fazer isso com outras pessoas, porque eu quero tentar descobrir outros talentos nas comunidades da cidade que eu moro. Uhum. E aí nasceu o projeto Mobigrafia Inclusiva, que é o que a gente faz, indo nas comunidades, falando sobre fotografia de celular, para tentar descobrir novos talentos e trazer para o nosso universo. E assim, coisas muito bacanas aconteceram nessas oficinas. Pessoas que falaram, olha, você já mudou minha vida, porque eu sempre quis aprender sobre fotografia, foram nas exposições, a gente levou na Mário de Andrade quando a gente estava com exposição lá. Foi muito bacana, está sendo muito bacana. Esse projeto é uma coisa que vai continuar. Mudando de assunto um pouco, vamos entrar nos contatos, né? O que a mobigrafia trouxe para você. E um desses contatos, por exemplo, foi o escritor, o Henry Carroll.
e que traz essa linguagem, né, de uma nova comunicação na área de fotografia. E como é que foi essa interação? Quando foi? Como foi? Eu não lembro o ano, mas foi muito bacana, porque o doidinho lá, o Pedro Queiroz, ele sempre me coloca numas surpresas, assim. E aí o Harry estava aqui no Brasil e aí ele me convidou para participar de uma mesa. Eu achei que fosse uma mesa para conversar com 20 pessoas. Tinha, sei lá, 300 no auditório do Mackenzie. E a mesa tava o Harry, tava o Bob, tava eu e tinha uma designer também. E foi muito bacana. Agora, o que e na época eu falava muito isso pro Pedro e falei pro Harry, o livro, posso pegar aqui para claro. Esse aqui? Sim. Esse livro eu achei muito legal e eu falei isso na época, porque ele é um livro que qualquer pessoa vai entender o que é começar a fotografar. Tá. Ele é muito... Ele é didático de uma maneira simples, fácil de entender. Tá. E ele fala de tudo de fotografia, desde o basiquinho, de você ter a ideia, até o final, onde você pode pensar em coisas diferentes e tudo mais, sem te deixar preso às regras, né? Eu acho que é um livro muito legal e ele traz, lógico, imagens muito bacanas de grandes fotógrafos do mundo. Então, assim, foi muito bacana essa interatividade com ele. A gente conversou bastante. E a mobigrafia traz isso. A gente sempre tem algumas figuras importantes e que eu acabo conhecendo. E é sempre uma troca, né? Mas não muita foi só informação, isso, não. aprendizado. O Pedro falou que rolou um debate sobre mobigrafia não tem qualidade, e aí o uso da lente, Então, que o equipamento não é tão apropriado para uma fotografia de qualidade. Como é que foi esse encontro no Mackenzie com ele? Lá no Mackenzie, o Harry ele foi bem bonzinho comigo. Bem político ali comigo. Mas... Num auditório onde você tem 300 pessoas, dessas 300, a maioria aluno, mas tem lá o professor, o coordenador, o diretor, de algumas disciplinas que realmente ainda tem o preconceito em relação à fotografia de celular ou ao que o celular pode produzir, surgiu um pouco desses incômodos ali, né? Nessa conversa mesmo teve uma passagem que foi muito interessante. E depois, no final, quando eu saí, é que alguns alunos me abordaram para conversarem a respeito, mas em algum momento ali a gente estava falando sobre, e é uma coisa que eu vivia, né, na minha vida profissional, a mudança do mercado, né? Porque a minha fotografia, quase 100% da minha carreira, era feita para mídia impressa. Tá. E a mídia impressa, naquela época, já estava acabando, né? E hoje, praticamente não existe. Poucas pessoas... Não é o mesmo mercado. E é isso que eu falo. O mercado onde, sei lá, tinham aqui em São Paulo... Vamos falar do mercado da publicidade. Deviam ter 15 grandes fotógrafos, bons fotógrafos, ou fotógrafos que trabalhavam com muita frequência, e mais uns 15. Mas num total, uns 30 fotógrafos de publicidade que trabalhavam com frequência e tal... 50 no máximo. Tinha trabalho para todo mundo. Hoje você pode colocar 10% disso trabalhando no mercado. E num outro perfil, num outro nível de qualidade, enfim. É uma outra realidade. Por quê? Porque hoje existe a rede social, onde as marcas também produzem para as redes sociais. E ali, em algum momento, eu falei isso. Eu falei, olha, gente, quem daqui quer ser fotógrafo? Putz, é uma meia dúzia, acho que de 4 ou 5 levantaram a mão. Tá. Falei, então é para vocês que eu acho que eu vou falar. Procurem um caminho da fotografia que interesse, que agrade vocês, que dê prazer para vocês se encaixarem nesse mercado. Porque a mídia impressa está acabando. Falei isso.
Nossa, tinha uma professora, coordenadora. Gerou polêmica, né? Não, ela começou a se contorcer na cadeira. E aí depois ela pediu o microfone. Tá. E ficou brava comigo. Tá. Porque eu falei, olha, o celular já veio e já tá aí. O celular já é uma realidade. E não tô questionando, eu não tô perguntando se a pessoa gosta ou não gosta. Uhum. Existe. Ele existe. Ponto. Se você quer olhar para ele ou não quer, é problema seu. Mas ele tá aí. E essa professora, depois ela ficou brava comigo ali no microfone. Ela falou, você não pode vir aqui incitar essa turma e falar que não existe mais a mídia impressa. Por exemplo, a revista Colors, ela é incrível. Minha senhora, quantos fotógrafos a revista Colors emprega? A revista Colors, ela é uma revista conceitual, ela não é uma revista comercial. Uhum. Então, assim, com todo respeito ao mundo acadêmico, a gente tem que entender como está caminhando o mercado. Tá. Qual é o lugar do fotógrafo hoje? Porque a mídia impressa, essa mídia impressa que eu fazia para as revistas, para os jornais e para alguns livros com publicidade, anúncio e tudo mais, essa mídia impressa acabou. Esse fotógrafo ele tem que pensar como ele vai trabalhar no mercado de hoje. Uhum. E a moça, essa senhora deu até o exemplo também de uma feira que eu achava muito bacana ali no Bom Retiro. Era uma feirinha só de impressos, assim, super criativos, umas coisas muito legais. E ela falou dessa feira, eu não lembro o nome. Perguntei para ela, quantas dessas pessoas vivem desses impressos autorais, alternativos? Quantas delas vivem disso? É disso que a gente está falando, mercado de trabalho. Qual é a atividade que eu vou exercer dentro do que eu gosto de fazer? E é importante, você continua, claro, né? Deu um debate, e é óbvio, ia dar mesmo, sempre tem opiniões, principalmente com relação à evolução da mídia, depois entrou as redes sociais e tudo mais. Quando a gente vê um livro como o do Harry... É muito legal. Isso que eu ia falar. Ainda é importante estudar, né? Ainda mais para quem quer ser fotógrafo, realmente, né? Independente, lógico, né? Quando eu ganhei o livro, eu li. Tá. Eu li. Para vir para cá, eu também folhei ele de novo para relembrar algumas coisas. Mas é um livro muito bacana para quem quer entender um pouco mais de fotografia. Porque eu acho que é muito importante. Eu vou achar essas informações na internet? Vai, mas não desta forma como está aqui. Claro. Então, assim, muita... E outra coisa, né? A experiência do autor. Você tem que saber o que é fotografia para você melhorar o que você está fazendo. Há um tempo atrás tem um amigo meu que é professor, ele dá aula no MAN, tem os grupos de estudo. E ele falava uma coisa que era muito legal. Gente, peguem autores, peguem fotógrafos que publicaram livros, vão estudar o que esse cara fez, como ele fez, né? Então, vamos pegar a fotografia japonesa, por exemplo. Vamos olhar o que é a fotografia japonesa, qual é a característica, como esses caras trabalham. Eu acho que o estudar é muito isso. Daí tem um pouquinho da diferença de imagem e fotografia para você? Ou não? Para fazer um bom trabalho, eu preciso ter conteúdo, preciso ter repertório de toda forma, preciso estudar. Para eu gerar uma imagem no Instagram, eu preciso ter um conhecimento técnico. Depende. Não, para fazer imagem, você não precisa de conhecimento nenhum. Para fazer fotografia, precisa. Sim. Aí está a diferença. Há uns anos atrás, o Sebastião Salgado deu uma entrevista para uma publicação brasileira que foi polêmica. Sim. E toda vez que vem esse assunto celular, fotografia de celular, as pessoas me mandam mensagem. Nossa, você viu o que tal pessoa falou? E aconteceu isso nessa matéria, porque o título, né, a chamada lá era Sebastião Salgado diz que fotografia de celular não é fotografia. Nossa, recebi um monte de mensagem, as pessoas indignadas e tal. Nossa, o que você acha? Eu fui ler a matéria antes de responder para essas pessoas. E o que o Sebastião Salgado fala não é tudo que está na rede que é fotografia. E aí é que eu falo, uma coisa é imagem, outra coisa é fotografia. Não existe fotografia sem processo. Para você ter uma fotografia e um resultado interessante, tem que existir um processo. Acidentalmente eu posso fazer uma imagem que é bacana? Pode. Mas provavelmente essa imagem bacana teve um processo. O que é esse processo? É eu ter uma ideia, ou eu
ver alguma coisa e perceber que ali tem alguma coisa interessante para eu registrar. Então, se não tem minimamente isso, você não tem uma fotografia. Você simplesmente registrou uma imagem. Tem uma estrutura isso, né? De pensamento, de lógica ou enquadramento. Então, aí você vai para alguns outros detalhes da fotografia, que é o enquadramento. E daí é importante estudar, né? Não, você tem que conhecer. Né? E quando a gente está ali nas comunidades conversando, é isso. Gente, contem as suas histórias. Ah, mas eu já ouvi isso. Ah, mas... esse meu bairro é feio. Feio para quem, cara pálida? Sim. Feio para você que vive nele todo dia e você está acostumado a ver isso. Procura coisas interessantes nesse seu feio. Vai fotografar com uma intenção de mostrar alguma coisa, contar uma história. Porque a sua história é sua. Ninguém mais tem a sua história, só sua. Como que você vai mostrar a sua história? Qual é a forma que você vai construir essa sua história? Porque assim como eu tenho interesse em ouvir a sua história, milhares ou centenas de milhares de outras pessoas ou milhões de pessoas também vão querer. É só você começar a fazer. E quanto melhor você colocar isso nas redes, mais vai chamar atenção, né? Porque a gente não pode esquecer que as principais redes sociais, elas são de imagem, né? Seja foto ou vídeo. Preferencialmente vídeo. As redes sociais ajudaram nesse movimento de popularizar a fotografia? As redes sociais eu acho que ajudaram na possibilidade de qualquer um contar a sua históa. Né? Tornar aquilo visível. Tornar aquilo visível, sem eu ter que passar por um intermediário. Eu conto a minha história do jeito que eu quero e eu publico elas. Eu publico em qual rede eu quiser, a que eu mais tiver afinidade. Lógico, tem todos outros detalhes, né? O algoritmo desse trabalha assim, o algoritmo daquele trabalha daquele jeito. Mas se você começar a fazer e fizer direito, as pessoas vão parar para olhar. Não é fazer qualquer coisa. Isso nunca foi, né? A fotografia nunca foi fazer qualquer coisa. Antigamente a exigência era maior e a gente tinha que ter um conhecimento técnico grande. Hoje eu não preciso desse conhecimento técnico, mas quanto mais eu estudo, melhor vai ficar a minha fotografia. Claro. E a gente falou de tanta coisa. De tanta coisa, mas em especial de alguns debates, né? De algumas polêmicas. E vai ter polêmica de novo? A imagem vai acabar, o vídeo vai pegar o lugar. Né? O vídeo hoje é muito engajado nas redes sociais, mas isso significa que o vídeo vai acabar com a imagem ou mesmo com a fotografia? Não vai. Eu acho que são coisas diferentes. Não, são coisas diferentes. Eu, às vezes, estou no TikTok. Eu sou um consumidor do TikTok. Não consigo gerar muito conteúdo para ele, mas eu sou um consumidor. E, às vezes, eu saio do TikTok. Quando alguma coisa me chama atenção, eu saio do vídeo e vou para o Instagram da pessoa para olhar fotos. Tá. Não é pro Reels da pessoa. Eu vou pro Instagram para olhar as fotos do feed da pessoa. Ou seja, um não matou o outro. Não. Sim. E eu vejo muita gente reclamar que o Instagram está priorizando mais o vídeo, né? O algoritmo dele pulveriza muito mais o vídeo do que a fotografia. Engaja mais o vídeo do que a fotografia. Ok, é a forma deles estarem trabalhando. Eu acho que eles estão olhando para um lado comercial que o vídeo talvez atraia mais e traga mais dinheiro para eles. A plataforma pensando simplesmente na plataforma. Sim. Por isso que eu digo, eu acho que hoje tem aí um campo bacana para fotografia, para retomar talvez um momento que o Instagram era só fotografia e hoje não é mais isso. É uma coisa que a gente pensa bastante, eu acho que vai ainda acontecer. Mas fotografia é fotografia, vídeo é vídeo, eu acho que um não atrapalha o outro e um não acaba com o outro, não. Polêmicas vão vir, não no sentido da imagem por si, mas por tecnologias chegando por aí, que realmente vão mudar ainda mais a forma como a gente trabalha. Falando um pouquinho de edição, falando um pouquinho do ideal a se levar, você indica um kit, o kit básico do fotógrafo para ele sair? Pode me levar. Você vai uma contrata, ferramenta. Eu faço a sua ferramenta. Não, eu você acho acha que não pode faltar? O celular. Para fazer fotografia ou mesmo para fazer um vídeo. O celular, claro. Então...
Eu acho que para fotografia, o básico é você ter o celular que você gosta de mexer nele, que você tem intimidade com ele. Não precisa ser o último modelo, mas é o celular que você se sinta confortável e que você saiba usar ele. Isso é o principal. Luz, tripé? Não, eu acho que aí você começa a ir para coisas muito específicas. Eu não estou falando de fazer selfie ou fazer dancinha e tal, mas eu estou falando de você sair na rua mesmo para fotografar. Acho que com cuidado, porque a gente aqui ainda sofre muito essa questão de assaltos e tudo mais. Eu acho que tem que ter essa atenção, tem que ter mesmo, ou sair sempre com mais pessoas, não ficar de bobeira, mas o celular... E uma coisa que eu gosto de usar, que quando eu vou para algum trabalho e nos jogos, por exemplo, eu sempre estou com o celular com isso, é um gripzinho, alguma coisa para você ter um apoio melhor. Estabilizar e dar um apoio. Não é nem estabilizador, é um grip mesmo. O grip facilita algumas posições, me dá mais firmeza e é mais difícil de tirarem da minha mão. Então, eu tenho um que eu trouxe dos Estados Unidos, comprei nos Estados Unidos há uns bons anos atrás, acho que foi lá em 2015, eu acho. Eles tinham lançado esse produto e eu acho muito legal. E lógico, ele é todo, para variar, ele é todo modular, tal. Eu uso só uma partezinha dele, que é o que me interessa. Já cheguei a usar ele inteiro, mas eu acho que é um trambolho. E eu fico só com uma partezinha que funciona muito bem para mim. Então, assim, para mim é isso. Acho que para filmar você tem que ter um microfone muito bom. O som tem que ser perfeito. O som tem que ser legal. Então, assim, eu investiria também num microfone bom. Aqueles que tem aquele pelinho e tal, que é bacaninha para abafar um pouco o som de vento e tudo mais, o que atrapalha. Uma luz, eventualmente, não precisa ser uma luz gigante, mas uma luzinha para preencher, se você tiver numa situação de pouca luz, de pouca iluminação, uma luzinha. Então, eu acho, lógico, ter também um gripzinho que fica mais fácil para filmar, ou um gimbal, né, que é um estabilizador. Eu confesso que eu me atrapalho um pouco com o gimbal, porque ele é todo móvel e tal, e eu acho que aquele negócio às vezes fica rodando demais e eu não consigo acompanhar ele. Ele devia me acompanhar, mas acho que ele não me entendeu ainda. Mas eu acho que o gimbal é uma coisa que muita gente usa para filmar, que são esses estabilizadores. Tem de todo preço, mas eles são mais caros do que os gripzinhos. Mas eu acho que fundamental para filmar é o celular, um grip ou um gimbal, um microfone e uma luzinha. Para fotografar, o celular. Legal, kit básico. Agora falando um pouquinho de edição, né? E o bolso, né? O bolso claro. para você guardar ele quando você precisar. Uma bolsinha, uma malinha, coisa fácil, bem acessível. Falando um pouquinho de edição, editores... Aplicativos. Aplicativos ou editores de imagem, de fotografia para o celular. Alguém já perguntou isso para você? Imagino que algumas vezes, né? Qual você usa mais? Qual você indica? Olha, existem alguns que são até mais antigos e que sobrevivem muito bem até hoje. Até na conversa que eu tive com o Cezinha, né, esse fotógrafo que eu dei de referência como um puta fotógrafo que usa muito celular, usa câmera também, mas usa bastante celular. O Cezinha, até hoje, ele usa um aplicativo que é o ViscoCam. É um aplicativo bacana. Eu já experimentei e tal, mas não é um aplicativo que eu costumo usar. Mas ele é legal, ele tem muitas opções interessantes. É bacana. O Lightroom para celular eu acho muito bom, muito bom, mas ele requer um pouco mais de conhecimento, porque ele tem muitas opções. Muitas opções para você trabalhar sua fotografia, tanto em efeito como em correção. Até mais coisas para correção da sua fotografia. É um aplicativo que veio do software. O Lightroom, ele é um software, começou como um software de computador e ele depois se tornou um aplicativo também. Então o Lightroom eu acho que é uma dica bacana. E para vídeo?
Não, e eu acho que assim, de fotografia ainda, eu acho que tem um que eu acho muito mais intuitivo, mais simples e é uma boa usina para edição de imagem, tanto para correção como para efeito, é o Snapseed. Esse é o que eu mais uso. Eu acho ele muito mais fácil, muito mais rápido e ele me resolve o básico que eu preciso, porque eu ainda trabalho com as minhas imagens como eu trabalhava no laboratório de fotografia. Então eu faço poucas alterações nas minhas imagens, algumas um pouquinho mais exageradas, mas não é muito comum eu exagerar muito, fazer fusões, fazer montagens, não é o meu negócio. O meu negócio é revelar mesmo a fotografia através do aplicativo. Então o Snapseed é o que eu mais uso. Esse daí eu estou sempre com ele, eu não posto nada sem passar pelo Snapseed, mesmo que seja para dar um contrastezinho, um sharpzinho, um pouquinho de Legal, você falou coisa. do Visco, do Lightroom e do Snapseed. É. Tá. E para vídeo? Eu acho que o vídeo, eu acho que o mais bacana, eu acho que o melhor, esse eu até uso bastante para muita coisa, não só para fazer vídeos e postar. Às vezes para fazer uma apresentação eu prefiro jogar nele e editar, em vez de deixar num PowerPoint, eu prefiro fazer um videozinho e vou pausando quando eu precisar. É o CapCut. Tá. Eu acho um puta app muito bacana e resolve tudo para edição de vídeo, é fácil de fazer, você consegue colocar camadas, coloca trilha, ele te dá uma cartela de trilha lá muito bacana. Você usa muito bem ele, eu sei, é melhor do que eu, então... Eu uso CapCut. Aí eu tive que aprender também. Uso bastante. Agora eu queria falar um pouquinho para a gente já caminhando assim para o finzinho do podcast, sobre inteligência artificial. A gente falou um pouquinho dos últimos celulares que já estão com inteligência artificial aplicada e aí isso vira rotina. Na verdade, a gente usa muitos equipamentos e já usa inteligência artificial, a gente nem sabe. Já estão lá. Agora, me diz uma coisa, qual é que se tem algum editor, se tem algum site específico que você usa para fazer suas imagens em inteligência artificial? No mobile, você está com um trabalho legal, inteligência artificial, o que você usou? Não sei se é legal, mas eu estou lá com um trabalho. Eu usei o Midjourney, é o que eu mais uso. Tá. Eu já testei alguns outros, testei o DALL-E. Tem outro que acho que é Michelangelo, alguma coisa assim que eu também testei. Eu testei uns 4 ou 5. Mas o que eu acho que tem o melhor resultado hoje ainda para imagem, para fotografia, é o Midjourney. O site do Midjourney, porque eles reformularam tudo. Antes era através do Discord. Agora eles têm o site próprio e Sim. que tem uma... tem uma cara mais amigável, é mais agradável, é mais fácil. Né? Tá mais acessível. O site eu ainda estou tentando achar os botões principais que eu usava no Discord, mas o Midjourney eu acho que é o que entrega o melhor resultado até agora. Quando a gente fala de inteligência artificial nesse mundo da fotografia, da imagem, né? A gente tem que também falar que o que eu crio numa plataforma dessas como o Midjourney não é uma fotografia, né? Isso já é uma outra... Já estamos entrando num outro momento. Quando eu falei lá atrás que a mobigrafia não é fotografia... Sim. O que eu crio numa plataforma dessa não é nem fotografia nem mobigrafia. É uma imagem. Tá. Gerada por inteligência artificial, gerada através de um texto, um prompt. Então, não dá para falar que isso é fotografia. Sim. Né? Fotografia é outra coisa. Então a gente já está entrando num outro mundo que algumas pessoas perguntam, mas por que você colocou isso no festival, lá no mobile? Né? Então no mobile esse ano a gente, além de abrir uma categoria específica de inteligência artificial, imagens geradas através de prompts, a pessoa pode usar a plataforma que ela quiser, a gente está com uma sala só de imagens geradas por inteligência artificial. Porque é como eu falo, a pessoa que lá atrás tinha um preconceito quanto a fotografia de celular e que reclamava, falava isso não é fotografia, ou criticava, isso não é fotografia. Sim. A minha questão não é se é ou não é fotografia. O fato é que esse negócio existe, ele chegou. Eu posso ignorar, virar as costas e sair andando, ou eu posso olhar para ele e tentar entender o que é isso e como eu posso me beneficiar com isso. A inteligência artificial é a mesma coisa. Eu não vou entrar nunca numa discussão, isso é fotografia ou não é fotografia. O fato é, ela existe, ela chegou,
e não é passageira. Ela veio, ela está no mundo da fotografia, ela está no mundo do vídeo, ela vai entrar em todas as áreas. Hoje ou ontem eu estava vendo um vídeo de um cara falando que não sei quantas profissões vão acabar por causa da inteligência artificial. Ok. O ser humano vai ter que se reposicionar, vai ter que se realocar e talvez de uma maneira mais interessante, porque se eu sou empregado de uma empresa X fazendo o que eu detesto fazer, mas estou lá só por causa do meu salário, e essa empresa vai ter uma inteligência artificial que vai ocupar a minha vaga, eu provavelmente vou começar a fazer o que eu gosto de fazer. Ou o que eu estou aqui para fazer. Pode não ser uma profissão hoje, mas talvez num futuro vão surgir novas atividades, novas profissões. Eu acho que o ser humano vai começar a olhar mais para ele, ser humano, e como ele vai se relacionar Sim. com o nosso planeta e os outros seres humanos. Sim. Então, eu não me preocupo com a inteligência artificial vai roubar os empregos. Por trás de alguma inteligência artificial sempre vai ter que ter alguém fazendo alguma coisa. Então, dentro do Midjourney, o Midjourney hoje não faz nada sozinho. Claro. Alguém cria alguma coisa ali. Sim. Então, como olhar para isso e trazer para o meu lado? Tem um monte de gente que está ignorando. Ok, eu não critico essas pessoas. Cada um faz o que quer. Uhum. Eu só digo o seguinte, a inteligência artificial está aí, eu olho para ela e abraço o capeta se eu quiser ou não. Mas depois não adianta querer... Não posso reclamar. Que não me adaptei. A inteligência artificial, essas principais plataformas, elas estão aqui há 2 anos, talvez. Surgiram há 2 anos. Sim. Em um ano, Brasil, sim. Em um ano de Midjourney, que é uma das plataformas, foram geradas mais imagens do que 100 anos de fotografia. A gente está falando de um ano de Midjourney. A gente já está em 2 anos, mais ou menos, de Midjourney no mercado. Daqui 5 anos, essa plataforma vai estar fazendo imagem para tudo. Para tudo. Um parceiro nosso, no festival esse ano, uma marca de jeans super bacana, nova, ele está entrando no mercado agora. O Instagram deles mostra algumas coisas de ações que eles fazem e eles passam receitas. E para ilustrar essas receitas, eles criam as imagens dos drinks, todas com inteligência artificial. É uma imagem que só eles têm, Sim. Então passa a ser exclusiva. Ele mesmo faz e vê se tá bom. Ele não precisa contratar um fotógrafo para fazer isso, mesmo porque eu acho que nesse caso também não valeria a pena. Estou falando contra mim mesmo, mas eu acho genial o cara tá fazendo isso. Genial. Lógico, se ele precisar de uma imagem bacana, diferente, produzida com coisas que ele queira que seja produzida, talvez ele não consiga ainda fazer no Midjourney, numa plataforma dessas. Mas, pro que ele vai usar ali, tá excelente. E as imagens são super bacanas. Eu entrei no Instagram deles. Enfim, a gente tem aqui no mercado essa tal de inteligência artificial que já está embutida nos nossos aparelhos, fazendo coisas que às vezes a gente nem quer que sejam feitas, mas tá lá. Tá lá, a gente tem que começar a entender para que serve e começar a aproveitar dela a nosso favor. Sim. Você falou da sala de inteligência artificial do festival. E tem uma mulher participando. Como é que está o mercado de fotografia para as mulheres, né? As fotógrafas mulheres, as mobigrafistas mulheres que se destacam neste momento? Olha, eu acho que talvez até diferente das minhas dezenas de anos da fotografia publicitária, que a maioria era prioritariamente masculina, eu acho que hoje dentro da mobigrafia eu vejo muita mulher. Todo ano no nosso festival a gente tem, e talvez a maioria seja mulher. Eu posso até dar uma olhada nisso, eu nem parei para me atentar nisso, mas lembrando agora de algumas fotos que foram publicadas esses dias aqui, das fotos vencedoras das categorias e de gente que estava lá no Miss, acho que a maioria das fotos eu vi de mulheres. Então eu acho que assim, elas realmente estão trabalhando bastante com coisas muito legais, muito legais.
Eu acho que é uma possibilidade a mais, acho que para todo mundo, né? Não só para a mulher, mas acho que para qualquer pessoa que queira usar a fotografia e ter essa ferramenta que é o celular. Legal. Ricardo, obrigada por você estar conosco Acabou? Aqui no podcast. Sim, acabou. Nossa, falamos muito conteúdo, muita coisa legal. Obrigada mesmo pela sua presença. Eu que agradeço a Olhares, agradeço todo mundo. Ó, vem falar um oi aqui, vai dar um oizinho assim. Não. Agradeço obrigada, a todo mundo. Obrigada. Pessoal, olha, acompanha o podcast da Editora Olhares aqui no YouTube. Deixa a sua sugestão de temas, que será bem-vinda. E você pode acompanhar também as redes sociais da Editora Olhares no Facebook, no Instagram e também no TikTok. Claro, quem quiser me seguir, eu vou adorar também. @Camila Andrade, com 2As, _oficial. E o seu perfil? rrojas65 no Instagram. E é isso. E é isso, né? E Mobigrafia. Mobigrafia com PH. É isso mesmo. Obrigada, viu, pessoal? Até o próximo podcast da Editora Olhares.